Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Souza e no nosso vídeo de hoje vamos dialogar sobre as relações étnico-raciais na escola. Tudo isso depois da vinheta. Estamos aqui com a professora Andréia Moreira. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, professor. Conte para os nossos assistentes quem é a professora Andréia. Eu sou professora de História no Ensino Fundamental 2, aqui em Paripiranga, e também sou professora de uma turminha do 3º ano do Ensino Fundamental 1. Muito bem. Então, pessoal, o nosso assunto, como vocês viram, é um assunto muito pertinente e necessário. Quero dizer a vocês que o nosso bate-papo será com perguntas dirigidas, então será mediado com questões dirigidas à professora. E professores de História, vocês prestem atenção porque no decorrer das respostas da professora, ela trará importantes dicas de como trabalhar o tema em sala de aula. Vamos para a nossa primeira pergunta? Como deve ser abordado a diversidade étnica na escola, professora? Muito bem, professor. Uma pergunta muito importante e que eu espero atender de fato a todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. E eu separei 5 pontos principais que eu considero fundamentais para essa abordagem em sala de aula. O primeiro ponto é evidenciar que todos nós formamos essa grande humanidade. E um outro ponto também importante é fortalecer a descoberta da identidade a partir das lutas de cada etnia, das lutas de emancipação e de libertação, e também enfatizar todas as suas conquistas e a importância de cada uma delas. Quando eu falo desses grupos, eu estou me referindo aos afrodescendentes e também aos indígenas brasileiros. Um outro ponto importante é abordar e reconhecer a existência do racismo no nosso país, não só no nosso país, mas também no mundo, né? Tudo que envolve o porquê que existe, porquê que as pessoas ainda insistem em julgar as outras pessoas pela cor da pele, pela sua cultura, pela sua religião. E infelizmente o racismo é uma questão muito forte que abala o emocional das nossas crianças, dos adultos, enfim, de todos. Por isso que a gente precisa enfatizar, não é esquecer. O outro ponto a se considerar é explorar a diversidade cultural que formam as etnias, tanto as afrodescendentes, porque nós sabemos que o negro, os seres humanos que vieram da África, eles não vieram apenas de um lugar, né? Eles vieram de vários lugares, cada lugar com sua cultura, com seu jeito. Assim também aqui no Brasil, os indígenas que habitavam essa terra, eles formavam grupos, eles eram de grupos diferentes, com cultura diferente. Um outro ponto a se considerar é exaltar as lutas desse povo, né, as suas conquistas, a importância de cada conquista para toda essa representatividade que nós buscamos fortalecer hoje, né? Então, quando isso fica bem claro para todos, a gente começa a criar um chão, né? Um chão é a base para que muitos conceitos que discrimina, que exclui, eles sejam desconstruídos, né? Então isso é muito importante. Então é preciso exaltar a cultura de todos os grupos, em todos os seus momentos históricos e dar a mesma importância a todas elas, né? Então é algo assim que não tem como deixar de fora do currículo. A gente precisa também focar nas questões de desigualdade. Então a gente precisa explorar toda essa diversidade que forma as etnias, né? No passado e também no presente. Perfeito, professora. Eu acho muito importante a sua fala, principalmente nesses pontos que você elencou, é a questão também da representatividade, do pertencimento, que as escolas precisam mostrar que esse povo é que formou a história do Brasil. Então, eu vejo outra coisa também para se chamar a atenção, como essa história é contada e por quem que essa história da negritude é contada. Não é contada pelo negro. A gente escuta muito a história do negro contada por outrem, por terceiro. E a segunda questão, ela também
tende para esse lado e vai fazer um adendo. Por exemplo, professora, por que ainda há uma grande dificuldade dos professores abordar esse tema em sala de aula? Sim, eu bato na tecla da questão da formação. Quantos professores tiveram formação com representantes indígenas para poder atuar em sala de aula, para mostrar o real da vida desse povo em sala de aula, né? Quantos professores tiveram formação em quilombos, né? Quantos professores foram buscar? Mas sobre a sua pergunta, né? Infelizmente ainda existe essa resistência que é muito forte, muito visível e não por culpa dos professores, né? Infelizmente a gente ainda vive essa cultura do esbranquiçamento, né? Essa cultura, a gente viveu a falsa ideia da igualdade, que todos nós somos iguais. Sim, somos todos iguais, mas isso não é uma verdade a ser de fato vivida. Então, essa falsa declaração, ela ainda persiste na vida de cada um, principalmente dos professores. Também o medo do julgamento dos pais, até mesmo dos pais de alunos negros, que ainda não se reconhece, eu volto a afirmar, não por sua culpa, mas pela história que nós tivemos. Então, apesar de termos uma lei importante, né, uma vitória nossa, a Lei 10.639, ainda falta discussão de como trabalhar. Tem a lei que diz que é preciso ser trabalhado, mas os professores não tiveram formação adequada para se encorajarem e trabalharem de modo correto o tema em sala de aula. Exato. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão do medo, que torna o assunto espinhoso, o assunto delicado, né? Atenção para um ponto também aí, eu acho que o que falta mesmo é uma formação mais ligada a esse assunto, mais didática, mais com representatividade. Então, na nossa pergunta, já que eu toquei no assunto da questão de metodologia de formação, vamos falar um pouco de currículo também. Aí, essa terceira pergunta dialoga com o currículo. Sim. Como o currículo escolar, professor, deve ser estruturado em torno das questões afrodescendentes? Muito bem. Uma pergunta forte e penso que o primeiro passo é desconstruir o conceito de raça. Né? Porque a gente ainda tem, quando a gente exalta, né, a raça negra, a raça tal, nós estamos fortalecendo um conceito de superioridade e inferioridade. Né? A gente separa, a gente não une. Então isso é importante. Segundo ponto é fortalecer a construção da equidade, da construção humana de modo respeitoso. Né? Isso é fundamental, que seja colocado de modo bem didático no nosso currículo. Exatamente. E evidenciar o contexto em que os africanos foram submetidos à escravidão. Não só os africanos, né, aqui no Brasil, mas como também os indígenas, que foram as primeiras vítimas dos europeus. Né? Então, evidenciar o contexto em que esses grupos foram submetidos à escravidão, em que esses grupos foram colocados como grupos não civilizados, inferiores, e deixar bem claro o modo que a gente precisa reverter essa situação, né? Precisa também focar nas questões de desigualdade que existe no nosso país, a submissão de um grupo por outro, a questão do racismo, que a gente não pode se calar, né? Preciso falar mesmo para despertar uma consciência individual, coletiva, e penso que esse é o caminho. Com certeza, eu concordo muito, porque acho que a questão é essa de desconstrução realmente. Eu acho que precisa muito a gente observar de como as práticas de sala de aula estão sendo investidas, que formação estão tomando para tratar desse assunto, que a gente sabe que é uma fragilidade realmente de como tratar essa questão. Verdade. Mas com relação a gente sabe que temos aí uma carta magna, que é a BNCC, né? Sim. A Base Nacional Comum Curricular, que ela orienta de como a gente deve trabalhar os conteúdos em sala de aula. Como é que você vê esse tratamento dentro da BNCC? Ela traz a luz das leis,
Inclusive, eu já citei aqui, né, as leis 10.639 e a lei 11.635, que complementa a primeira lei, né, faz um adendo para incluir a questão indígena. E ela coloca como um tema transversal, né, as relações étnico-raciais, como um tema integrador dos currículos. Então, a BNCC, ela coloca de um jeito interessante a temática, né, porque indica caminhos. Claro que ainda, né, a gente ainda encontra umas lacunas, mas ao mesmo tempo ela põe a condição de reconhecer os movimentos de todos os grupos no nosso país e no mundo. Ela deixa essa condição em aberto, mas ao mesmo tempo ela fortalece a ideia, a importância de ser trabalhado nos currículos, né, de ser fortalecido nesses currículos. E ela trouxe 3 competências muito, que eu considero assim, cruciais para o desenvolvimento, né, dessa temática. Competência 6, né, que aborda o valor, a diversidade do conhecimento, ou seja, a diversidade humana, o conhecimento da diversidade humana, né? A competência 8, que impõe um olhar às questões emocionais de cada grupo humano, né? As questões emocionais de acordo com o tempo, com a vivência, e que de certo modo nos faz olhar o aluno que está perto de um outro jeito, né? Às vezes a gente trabalha tanta coisa e deixa o emocional do aluno de lado, a gente não observa o que ele passa, né? E às vezes é um aluno que está sofrendo bullying, racismo, que está sendo violentado. Então, a competência 8, de certo modo, ela faz a gente mudar a nossa linguagem, né? Ela faz com que nos faz um chamado para estruturar a nossa linguagem em torno daquilo que é real em sala de aula. E a competência 9, que traz a questão da empatia, do respeito ao próximo. E aí eu penso que fecha tudo, né? Então tem suas falhas, mas ao mesmo tempo dá abertura para que cada currículo, em cada município, se estruture dando ênfase a esse tema, né, que são as relações étnicos-raciais, que infelizmente a gente ainda não trabalha como desejado. Ótimo. Eu vejo, na minha opinião ainda, a questão da BNCC trata desse assunto ainda um pouco tímido. Então, mas como você falou que o município de Aripiranga, a gente sabe que ela está passando por uma reconstrução curricular, então chegou o momento de colocar esse tema em evidência e saber como abordar, criar estratégias políticas de sala de aula para tratar desse assunto sem espinhos, vamos dizer assim. Isso. E a nossa quinta questão, acho que ela dá aquele resumão do que a gente discutiu hoje. O que fazer diante da negação histórica, da importância da cultura histórica afrodescendente no nosso país, professora? Muito bem, professor. Ela fecha com chave de ouro, né? Como você disse, é a quinta e última. Então, eu posso dizer que o primeiro passo é a educação. Fortalecer a educação do nosso país, né? Investir na educação do nosso país, na educação municipal, na nossa educação, ou seja, na nossa formação enquanto professor. Sim. E para colocar em evidência, né? Para trabalhar com afinco, para dar importância devida a esse tema e para, de fato, diminuir a desigualdade que, infelizmente, ainda assola o nosso país. Um outro ponto que eu penso ser muito necessário é a inclusão de representantes de cada grupo na política. Às vezes a gente olha com certo julgamento para a política, principalmente no contexto atual, mas é importante que nós tenhamos mais representantes que estejam lá colocando projetos, criando e colocando e aprovando projetos com políticas, né, afirmativas voltadas para esses grupos, para a minoria, né? Não só para os indígenas e os negros, mas para todas as pessoas que sofrem nesse país. E terceiro ponto é o respeito. Com
quando a gente tem dentro de si o respeito como um valor, a gente também vive a ética, a gente entende o que é ética, a gente entende o que é moral e a gente entende todo o resto, né? E que faz parte da educação. Se tem educação, se tem políticas afirmativas que acolha, aí tudo isso, né? Tudo isso já gera esse respeito que a gente tanto precisa. Que demais, professora. A gente agradece bastante por ter aceitado o convite e ficamos muito felizes e tenho certeza que vai ajudar muitos professores de história, tantos e outros professores também da disciplina, a lidar com esse assunto, a cuidar, a tratar mais com profundidade, com mais propriedade esse tema. Muito obrigada, professor. Eu espero ter atendido, ter contemplado os seus objetivos e gratidão por esse momento, né? E por falar de um tema tão pertinente como o que foi abordado hoje. E vocês gostaram do assunto de hoje? Se gostaram, dê um joinha aí, curta, compartilhe nosso conteúdo e vamos mostrar uma educação mais compartilhada. Até mais!